I'm not like all the others. They're too polished for us. All plastic parts in search for... Hoje muito se discute sobre a validade neotestamentária do dízimo, né? Geralmente nós não gostamos de descobrir os motivos das coisas, nós discutimos a coisa em si. Mas quando a gente vai refletir textualmente, quando a gente vai refletir espiritualmente, a gente percebe coisas grandiosas. Da transição, o que alguns chamam de dispensação, da lei para a graça, os termos mudam, os contextos mudam, mas a gente deveria perceber que o motivo, o espírito da coisa, o fundamento da coisa, talvez não mude. Se a necessidade de Deus, do mundo, do homem, da igreja, ela continua sendo a mesma, independente do tempo histórico, a gente não deveria ter esse tipo de preocupação. A gente deveria aguçar a nossa reflexão. Quando a gente observa, por exemplo, coisas básicas, a gente há de concordar que não há uma profunda ou uma clara exposição neotestamentária do dízimo, mas a gente vê um nível maior de envolvimento. Então, por exemplo, na minha particular compreensão, o que morre da transição da lei para a graça é o rito, é a liturgia, é o mandamento em si, mas o espírito da coisa prevalece. Então, quando a gente vai ouvir e ler, meditar as palavras do apóstolo Paulo ou do próprio Cristo, ou quando a gente pega Lucas capítulo 8, verso 1 ao verso 3, onde mulheres que foram curadas por Jesus passavam a servir Jesus com seus bens. O apóstolo Paulo diz que os presbíteros que presidem bem a igreja e se esmeram no ensino da palavra deveriam ser honrados com duplos honorários. Os evangelhos relatam quando Maria quebra aos pés de Jesus um perfume muito caro, Judas se escandalizou e confrontou aquele momento. E o texto diz que Judas não tinha preocupação com os pobres. A preocupação dele é que ele carregava a sacola do ministério de Jesus e era um ladrão. Em outras palavras, Judas era o que para nós hoje é semelhante a um tesoureiro. Judas tinha controle da logística, das demandas burocráticas ali do chamado missionário de Jesus. E a pergunta básica, nós encontramos isso ali na multiplicação dos pães e dos peixes. A interrogação não é o que nós faremos. A preocupação é onde nós encontraremos, ou seja, não haveria nenhum estabelecimento capaz de vender alimento naquele exato momento para aquela quantidade de pessoas. Mas talvez os recursos materiais não fossem um problema. Porque, por exemplo, se Judas é tesoureiro e é ladrão, se Jesus não tivesse certa quantidade de recurso material, ele ou qualquer outro poderia sentir falta do que era roubado. Então Jesus sabia porque era Deus, mas as outras pessoas envolvidas talvez não soubessem. E por que não sabiam? Porque talvez houvesse uma grande quantidade de recursos financeiros. E Lucas, em Atos dos Apóstolos, diz que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas como se carecesse de algo. Então a reflexão básica é, se Deus não precisa de nada que eu possa entregar a Ele, por que Ele pede? Renúncia, amor, perdão, congregação, esmola, dízimo, oferta, dê o nome que você quer dizer. Mas a verdade é que a lei de Deus é um grande convite, ou é um grande pedido de Deus para que você faça o que Ele quer que você faça. A primeira reflexão, o primeiro ponto, você não é quem deveria ser se o pecado não existisse. Você amaria se não existisse o pecado. Hoje o amor é um mandamento porque você não é voluntário em amar. Então quando você entende, obedece e ama o mandamento, progressivamente a obediência a esse mandamento levará você a se tornar a pessoa que você deveria ser. Então, assim é com os mandamentos que envolvem obediência material e financeira.
Você não é generoso mais como você seria se o pecado não existisse. Por causa do pecado você é egoísta. Então o mandamento de Deus manda você doar, porque você não quer mais doar. Mas quando você entende que o motivo é esse, a sua velha natureza é combatida para que a nova natureza tome conta do seu comportamento, você passa a fazer aquilo que Deus está te pedindo com profunda alegria. Esse é o primeiro motivo. Deus quer que você volte a ser quem você deveria ser se o pecado não existisse. O segundo ponto é que Deus estabeleceu, através dos meios de generosidade, o resgate àquilo que nós seríamos no plano original, ali na vida de Adão que antecede o pecado. A pobreza, por exemplo, não existiria. Por que Deus hoje prospera? Por que Deus hoje cura? As nossas decepções sugerem que isso não existe mais, ou isso não tem significado. Por que Deus te cura? Deus te cura porque no plano original dele a enfermidade não existe. Não existe enfermidade no mundo perfeito. Por que Deus combate a pobreza, tem carinho pelo pobre? Por que Deus prospera? Porque a pobreza ela é antibíblica, ela é contrária a um plano perfeito de Deus. A pobreza é consequência do pecado. Então, quando você entende que a generosidade, a esmola, a doação, a preocupação com o próximo, esses princípios bíblicos de generosidade através da oferta e do dízimo são os meios pelos quais Deus nos devolve ao mundo que existiria se o pecado não existisse. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, e tão importante quanto os outros, é a grande comissão. Se Jesus Cristo, nosso Senhor, ele dependeu logisticamente de irmãos que cooperassem para aquela obra missionária, hoje nós precisamos entender isso. A nossa obediência financeira, material a Deus coopera com a proclamação das boas novas. O nosso foco não deve estar na má administração que fizeram. O nosso foco precisa estar conectado a esse conceito. Por meio da minha generosidade, alguém pode ter acesso às boas novas do Evangelho. Então nós precisamos conectar esses três pontos e desenvolver uma tríade, que é o temor de Deus, nós devemos obediência ao que Ele diz. O amor a Deus, nós devemos gratidão por aquilo que Ele nos deu, por quem Ele nos tornou. E o terceiro ponto é nós precisamos aprender a amar o que Deus ama.